Querido amigo, o nosso alvo é estudarmos os penúltimos versos do livro do profeta Obadias. Hoje vamos estudar Obadias 15 e 16. Nesses dois versos vamos encontrar mais um oráculo condenatório contra Edom. Assim como eles tinham tratado mal o povo de Israel, o Senhor Deus, o Senhor soberano e controlador de todo o universo e, portanto, de todas as nações, iria retribuir os seus maus feitos. Essa retribuição aos nossos atos pecaminosos deve nos fazer lembrar de dois textos importantes. O primeiro se encontra no Antigo Testamento, em Provérbios. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia será descoberta publicamente. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Provérbios 26, 26 e 27. E nos mostra também, esse texto, que o nosso mal feito traz consequências contra nós mesmos. Agora, o segundo texto já está no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Gálatas. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Por quê? O que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gálatas 6, 7 e 8. Ora, diante dessas verdades, certamente é possível entendermos claramente a mensagem desses dois versículos de Obadias. Sendo o nosso Deus, o Deus Criador e soberano, onisciente, onipotente e onipresente, certamente Ele não deixará passar impune as nossas atitudes humanas e carnais, com as quais revelamos tudo o que há de ruim em nosso interior. Deus, por ser soberano, julgará todos os ímpios de acordo com o seu justo juízo. Esse juízo é universal, e nenhum reino, nação, povo, família, indivíduo ficará livre desse encontro com o Senhor. Porque Deus é soberano, desde o Antigo Testamento lemos sobre o reino de Deus e sobre a possibilidade de pertencermos a Ele. Porém, para isso, é necessário nos submetermos a Ele e às suas leis, que revelam o seu caráter santo e justo. O governo ou domínio soberano de Deus é universal, absoluto e imutável ou inalterável. E essa verdade pode ser comprovada através das seguintes afirmações. A soberania de Deus é universal. Ela se estende por toda a sua criação, tanto animada como inanimada. No reino das criaturas vivas, Deus exerce poder sobre anjos, humanidade e animais. Nenhum pardal cai sem a vontade permissiva do nosso Deus que está nos céus. Além disso, já anteriormente, o salmista tinha proclamado: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Uma outra verdade é que a soberania de Deus é absoluta, isto é, a autoridade de Deus é perfeita em sua administração. Ela é exercida a partir da sabedoria infinita de Deus e é suprema na extensão do seu poder, glória e domínio. Nenhum limite pode e nem será posto no lugar da autoridade, poder ou controle soberano do nosso Deus. Uma terceira verdade é que a soberania de Deus é imutável. Ela permanece inalterável. Ela é igual durante todo o tempo e sob todas as circunstâncias. O governo e o domínio soberano de Deus não podem ser ignorados. E ele também não pode ser rejeitado e não pode ser frustrado ou impedido pela humanidade ou por qualquer outra coisa na criação. O poder e domínio soberano de Deus amarram todas as criaturas tão completamente quanto as leis físicas amarram e sustentam o universo material. O que Deus decretou ou pré-ordenou acontece de modo inevitável. Por isso a Escritura declara: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações.
Lemos isso em Salmo 33, versículos 10 e 11. Querido amigo, o domínio universal de Deus sobre os céus e a terra é eterno e universal, e é baseado no seu poder, no seu papel, na sua função de criador e mantenedor. E porque Ele é santo e justo, podemos confiar que, para Deus, não há acepção de pessoas. Lembre-se, Pedro entendeu esse fato quando pregou pela primeira vez aos gentios, lá em Atos 10:34. Por isso, essa mesma verdade está reafirmada por toda a Escritura, quando então ela nos mostra a necessidade de todos nós, seres humanos, nos curvarmos diante dele. Deus é juiz justo. Cabe ao homem se conformar com a vontade do Senhor, pois todos seremos julgados. Infelizmente, assim como Israel fracassou em ser a nação santa que Deus desejou, também as demais nações fracassaram em governar em perfeita justiça e equidade. Por isso, diante dessa verdade, dessa realidade, todos nós enfrentaremos o juízo do Senhor. Ora, diante dessas colocações, o título para a nossa reflexão, com base nesse texto, então, é O Juízo Divino contra os Ímpios é Universal. Esse é o título para a nossa reflexão baseada em Obadias 15 e 16. Eu repito, o juízo divino contra os ímpios é universal. Querido amigo, embora tenhamos dado essas referências tão claras, temos que reconhecer que um dos problemas do homem é se recusar a aceitar a soberania de Deus na sua vida. Isso acontece porque o homem não compreende o direito absoluto de Deus reger a nossa vida. Deus tem esse direito inerente, pois Ele é o nosso Criador. Precisamos compreender que nada acontece na terra sem a permissão ou a aprovação de Deus. Faço essa distinção porque Ele permite que coisas aconteçam que são contrárias à sua vontade. Mas isso não quer dizer que Ele as aprova. De certa maneira, o homem tem escolhas que devem ser feitas. E mesmo que Deus permita o exercício dessa liberdade, Ele não aprova essas escolhas que o homem faz, que são contrárias à sua vontade. Enquanto isso, a soberania de Deus não é diminuída, de modo nenhum, pelo exercício da vontade do homem. E por isso mesmo, então, todos nós seremos submetidos a julgamento. Deus fez do Messias um rei. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, conforme lemos lá no Salmo 2, versículo 6. E o Messias foi o governador escolhido por Deus. Em Miqueias nós lemos, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Miqueias 5:2. E porque o Messias será rei, ele governará pelo Pai, conforme Obadias, versículo 21, que nós vamos estudar no próximo programa. E nós sabemos que o Messias é o Senhor Jesus Cristo. O juiz estará sentado. Milhões e milhões de pessoas estarão diante dele, esperando a sentença. À ordem do juiz, toda a multidão começa a mover-se. Pense nesse quadro. Serão separados, então, de acordo com seu caráter e colocados à direita e à esquerda. Milhões de pessoas que antes estavam entre os santos e eram estimadas por todos devido à sua piedade, eram apreciadas até por si mesmas. Agora, essas pessoas, diante do juízo de Deus, serão banidas dentre aqueles que são verdadeiramente santos e vão ser colocadas entre os ímpios, trêmulos, medrosos, serão colocados à esquerda. E quantas almas de infelizes, sinceros até de coração, porém desamparadas, que pelo julgamento de insensíveis eram consideradas frequentemente entre os da esquerda, agora se acham com alegria indizível
posicionados à direita do juiz, que as contempla com amor e com bondade. Querido amigo, esse será o julgamento, e o julgamento começará. Deus julgará os segredos dos corações dos homens por meio de Jesus Cristo. Todas as obras e todos os filhos dos homens serão julgadas. Que revelações estranhas esse julgamento manifestará. As obras serão julgadas. A crença, a fé em Deus e no Messias, Rei, Juiz, o Senhor Jesus Cristo, será avaliada. Os salvos, os justificados, os regenerados, os redimidos, os adotados ouvirão de Jesus as palavras mais queridas de toda a sua vida. Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Mas, infelizmente, os perdidos, os que não foram justificados, os que se mantiveram rebeldes contra o Filho e contra o Pai, ouvirão do Supremo Juiz palavras que serão levadas por toda a eternidade. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, conforme lemos em Mateus 25, 41. Sendo que todos nós prestaremos contas ao nosso Deus e Supremo Juiz, todos os indivíduos, famílias, povos e nações, todos estaremos nesse tribunal. Edom e tantas outras nações serão julgadas. Por isso é que esses versos nos advertem. A advertência que encontramos nesses versos pode ser resumida da seguinte maneira: todos os soberbos que agem impiamente enfrentarão o universal juízo divino. Eu repito, se você tiver condições de anotar, por favor anote então, esse é o princípio que Obadias 15:16 nos propõe. Todos os soberbos que agem impiamente enfrentarão o universal juízo divino. E nesse texto, nós encontramos 3 afirmações sobre o universal juízo divino. A primeira afirmação é que esse juízo universal atingirá todas as nações. Primeira parte do versículo 15, eu leio para você. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Querido amigo, o dia do Senhor sobre Edom e as demais nações é apresentado de forma clara nesses versos. O verso 15 pode ser dividido então em 2 partes. Primeiramente, este dia do Senhor, que está prestes a vir, é um tempo de juízo espantoso. Está se aproximando, está chegando cada vez mais perto e se aplica a Edom e a todas as nações, inclusive aquelas que foram convocadas para se levantarem contra Edom, conforme lemos no versículo 1. Obadias, seguindo a tradição de Isaías 34, aplica o dia do Senhor a Edom e as demais nações. E assim, pela primeira vez, pela primeira parte nesse versículo, declara de modo marcante a soberania e o poder do Senhor sobre todos. Então, chegamos a uma segunda afirmação, que é a segunda parte do versículo 15. E a segunda afirmação é que o juízo universal divino é a recompensa pelo mal feito. A segunda parte do versículo 15 é a seguinte: como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a sua cabeça. Veja que palavra mais direta e mais objetiva de Deus. Nessa segunda parte do versículo 15, Obadias toma um princípio antigo, lá de Israel, e do sistema de justiça judaico. Qualquer que faça sofrer a outrem, o mesmo sofrimento se lhe causará. Ou, em outras palavras, conforme nós lemos no texto de Êxodo 21, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Êxodo 21, 24. Ora, aqui o profeta apoia-se, além desse texto, em Levítico 24, Deuteronômio 19, e agora então esse princípio é aplicado a Edom e às demais nações. Esta declaração proverbial serve de razão e serve também como base para o juízo de Deus contra Edom. Assim como Edom participou ativamente enquanto Judá e Israel estavam sendo devastadas,
Edom seria devastada no futuro, porque, junto com as demais nações, ajudou a devastar o povo de Deus. De certo modo, essa segunda parte do verso 15 é um complemento, uma conclusão do que vimos até agora. Isto é, todo o conteúdo do primeiro verso até o verso 14º. Agora, então, podemos ir para a terceira afirmação. E na terceira afirmação, nós encontramos a seguinte verdade, é que esse juízo universal reduzirá a nada aqueles que se acham poderosos. Veja o versículo 16 que eu leio para você. Versículo 16 de Obadias. Porque, como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Querido amigo, o verso 16, que trata sobre o juízo de Deus sobre todas as nações, também pode ser dividido em duas partes. Primeiro, beber e comer eram parte importante da cerimônia quando se estabeleciam as alianças ou os acordos. A frase, porque como bebeste no meu santo monte, refere a essa etapa do estabelecimento das alianças. Entre as nações antigas se estabelecia alianças, pactos, e provavelmente Obadias se refira a essa traição de Edom contra Israel e Judá, ainda quando tinham feito um pacto com Israel no Monte Sião, selando-o com bebida e comida durante os séculos 10º e 9º a.C. Lemos isso lá em 2 Samuel, capítulo 8, 1 Reis, capítulo 11 e 2 Reis, capítulo 3. Veja bem, além dessa referência direta à traição de Edom, Obadias estende a sua proclamação contra as demais nações, que também foram aliadas a Israel e Judá durante o seu tempo de aflição. Segundo a metáfora frequente dos demais profetas, beber o cálice da ira do Senhor, Obadias então usa essa linguagem, provavelmente porque ele está se referindo à destruição de Jerusalém como parte do juízo de Deus contra o seu povo, por causa dos seus pecados. Israel e Judá experimentaram a ira do Senhor. Só que as outras nações, junto com Edom, aproveitaram esse momento e foram cruéis contra o povo de Deus. Portanto, seriam justiçadas também pelo justo juízo do Senhor. A segunda parte do versículo 16 mostra então que esse juízo incluiu todas as nações, todas elas beberão o cálice da ira do Senhor. E, portanto, dessa maneira, o verso 16 demonstra claramente que o juízo divino sobre os edomitas é um dos aspectos do dia do Senhor que havia chegado ao seu povo e que chegará a todas as nações da terra, convertendo-se assim essas palavras num oráculo profético do juízo universal. E como veremos no último parágrafo desse estudo, nós encontraremos uma comparação entre o Monte Sião e Esaú e o Monte de Seir e Judá. Haverá um contraste muito interessante, porque vamos perceber que no juízo de Deus contra as nações haverá também a restauração do povo de Israel, do povo de Judá. Chegamos à conclusão, ao momento de concluir esse estudo, e perguntamos: que lições o castigo de Edom nos oferece? Ninguém que pretende prejudicar o povo de Deus passará impune pelo Senhor. Segunda lição: os que estão do lado de Deus são protegidos e podem esperar por dias melhores. E uma terceira lição: mesmo que pareça o contrário, Deus tem em suas mãos os rumos da história e os maneja de acordo com a sua soberania. Querido amigo, a minha oração é que o Senhor te abençoe e que você possa realmente usufruir das bênçãos divinas, não cometendo os pecados que muitas vezes nós cometemos. É importante que nós tenhamos consciência de que na história da salvação, ela não é cíclica não, ela é linear. Se move objetivamente para o final que Deus preparou para ela. Por isso,
é conveniente para todo homem sábio fazer parte do povo de Deus, que é a igreja, para que possa usufruir das bênçãos futuras que Ele mesmo reservou para os seus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê forças para andar do seu lado, mantendo um padrão de vida agradável a Ele. Um abraço e até o próximo programa.